E aí, amigos? Então, continuando, pessoal, hoje a gente vai passar para a lei de Gauss, só que agora no magnetismo, tá? Como vocês podem ver, o formato aqui da esquerda, né, da equação, é exatamente igual que a gente tinha antes, tá? Só que agora a gente tem um campo magnético na superfície fechada A, e aqui a gente tem o divergente do campo magnético, tá? E o lado direito é que tá a grande diferença, né? Vocês percebem que é zero, beleza? Então vamos entender isso aí, tá? Então a forma integral é essa aqui, né? A forma diferencial é essa, tá? Assim como no caso do fluxo elétrico, mais uma vez, né, pegando aqui nosso amigo papel, você tem também um fluxo magnético, tá? Aí você define basicamente como a integral do B na área dA, né? Vai somar toda essa contribuição desse fluxo do campo que está vindo aqui nessa superfície, tá certo? E no caso do campo magnético, isso leva uma unidade que se chama Weber, tá? Que é bastante importante para quem é da engenharia elétrica e vai utilizar isso aqui para outras coisas mais importantes quando você for lidar com motores elétricos, por exemplo, tá? Então, o que é que a lei do Gauss vai falar para a gente nesse caso, né? Ela vai falar que as linhas de fluxo do vetor B, né, em uma superfície fechada, elas saem e retornam, ou seja, isso é zero, né? Tu lembra quando tu tinha, no caso do campo elétrico, as linhas atravessavam a superfície fechada e iam embora, né? Ou saindo quando era carga positiva, ou entrando quando era carga negativa. E aí tu tinha a carga envolvida. Nesse caso, tu não tem, aqui é zero, ou seja, tu não tem carga envolvida. Isso nos diz que a carga magnética é zero, que é a mesma coisa que falar, de novo, que não existe monopolo magnético. E até hoje, tá? Até 2026. A gente está buscando isso, mas a gente não sabe se tem ainda, tá certo? Ou seja, as linhas de campo na superfície fechada, se for um campo magnético, elas vão entrar e sair, vão entrar e sair, tá? Isso é a mesma coisa de falar que o divergente desse campo é zero, né? Não tem divergência, não tem nada saindo de um ponto e se afastando dele. Ele está indo, tá saindo do ponto, mas está voltando para esse ponto. Por isso, essa parte aqui da forma diferencial fala justamente isso, né? O divergente do B é zero, tá? Ou seja, como eu falei para vocês, até o momento, né, botei até aqui a carinha, 2026, a gente não tem monopolo magnético. Ou seja, imagine que tu tem um ímã aí na tua casa, tu tirou do alto-falante. Né, se pegar esse ímã, tu percebe que ele tem a parte norte e sul. Se tu cortar ele ao meio, como tá aqui na figurinha, tu não vai ter uma parte norte e uma sul separada, né? Vai ter uma parte norte e sul num lado e norte e sul no outro. Ou seja, cada vez que tu reparte isso, tu vai sempre ter norte e sul, norte e sul, norte e sul. Tá? É, então, é isso, tá? Agora a gente vai fazer um problema para entender isso na matemática. Vamos lá, né? Então, qual é o problema aqui? É, um condutor de comprimento L com seção de choque circular possui corrente elétrica de 20 ampere, tá? Apontando para o eixo Z positivo, certo? Ele está apontando para o eixo Z positivo. Se o campo magnético produzido dentro do condutor é B igual a μ0 vezes I vezes R dividido por 2π ao quadrado, na direção Phi-Chapelle, né? Que é a direção que está assim, vou fazer o desenho, vocês vão entender. Né? Imagina que eu tenho um cilindro, a direção Phi-Chapelle é a que roda isso aqui, ó, certo? Então, calcule o fluxo magnético em Weber por unidade de comprimento produzido por esse campo em A igual a 1 milímetro. Que aqui no caso é o raio desse cilindro, tá? Tá, então. O que é que a gente tem, né, pessoal? A gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui um cilindro e aqui o eixo Z está apontando para cima, tá certo? Z. Então, o que é que ele fala? Ele fala que esse cara tem comprimento L e aí a corrente tá aqui subindo, né? Vou botar aqui uma setinha. Uma corrente de 20 amperes, né? Primeira coisa que tu tem que pensar, tu pode até achar estranho, ué, a lei de Gauss não fala que se eu estiver integrando na superfície fechada, vai ter que ser zero fluxo, tá? Isso está certo, tá? A lei de Gauss diz, se você integrar o fluxo do campo magnético na superfície fechada, isso é zero. Só que a gente não vai integrar o campo na superfície fechada, porque ele tá arrodeando esse cilindro, tá legal? Ele tá arrodeando esse cilindro. Ele não tá saindo assim, ó. Ele não é radial, ele não tá saindo assim das pontas dele, ele tá rodeando. Aí a superfície dele é bem sensível, tá? É bem sensível, porque tu vai pegar isso aqui, ó. Deixa eu só terminar de desenhar isso aqui. Tu vai pegar, ó, imagina que tu vai pegar essa superfície aqui. Imagina que tu corta esse cilindro aqui no meio, né? Ó. Corta aqui no meio,
tirar aqui um pedacinho desse cara, né? Que é como se fosse na parte de dentro dele. Tu corta, né? Aí tu vai ter uma área aqui, né? Ó, tu vai ter uma área cortando ele no meio. Essa área vai variar em R e vai variar em Z. Ou seja, essa área, como se eu pegasse esse copo aqui, cortasse ao meio e sobrasse só a metade. Aí o campo ele vai estar viajando aqui dentro, tá? Vai estar viajando aqui dentro. E ele vai estar batendo nessa áreazinha aqui que eu desenhei aqui. Essa áreazinha aqui. Ou seja, essa área não é fechada. Ela é apenas uma área aberta, tá? Ou seja, o fluxo não é zero. Eu tenho um fluxo lá passando por essa área. Então, como é que calcula o fluxo magnético, né? O fluxo magnético ele é simplesmente assim, né? Integral de superfície. Deixa eu vir aqui para baixo. Integral de superfície do B escalar dA, tá? Nesse caso, né? Fica comigo aí. Essa área também é na direção F-chapéu, né? E ela é dr dz, né? Se tu pegar um elemento de área, ela é dr dz, tá certo? Essa área ela vai ser definida assim, ó. Ela vai ser dr, né? Diferencial de r, diferencial de dz, né? Que é um elemento de área bem pequenininho na direção F-chapéu. Logo, se tu pegar essa equação 2, pode fazer o produto escalar, né? B, certo? Escalar dA. Lembra, né? Tu vai ter aqui, ó, produto escalar de φ-chapéu com φ-chapéu, que são o mesmo vetor. Então, produto escalar de dois vetores unitários é um, né? Se é o mesmo vetor. Então, tu vai ter simplesmente que isso aqui vai ser dr dz vezes o campo magnético, que é dado por μ0 e r, né? Sobre 2πa ao quadrado. Tá bom? Então, pronto. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Nosso fluxo vai ser φb vai ser igual, né? Integral dupla, né? Tem integral numa área. Então vai ter integral, botar a integral na parte z, né? Que vai de zero até o comprimento, que é quanto? Que é L. E a outra integral vai de zero até A, né? Que eu quero integrar até esse A, que no caso eu estou definindo como sendo o raio do cilindro. Aí, meu povo, o que é que você vai ter, né? A gente vai apenas pegar esse termo aqui, né? E ele justamente esse cara aqui, né, da integral. Então fica aqui, ó. dr dz vezes μ0 e r sobre 2πa. Aí, um detalhe importante é que o μ0, o i, o 2π e o a são todos constantes. Então, eles vão sair da integral, tá? Eles vão lá para fora. Aí fica como essa paradinha aqui, né? Não fique nervoso que vai dar certo, tá? Então, fica aqui fora μ0 i sobre 2πa. Aí tu vai ter integral de zero até L, ops, de Z, beleza? E a outra vai ser de zero até A de R dr. Tá legal? E aqui, né, é A ao quadrado, não é A, tá? Me corrigir se eu estiver errado. Então vamos continuar, né? O φb a gente faz devagarzinho para não errar, né? Se errar, a gente volta e corrige. Então vai lá, isso aqui repete, né? Esse garoto aqui, então fica μ0 i sobre 2πa. E aí, a integral de zero até L de dz da z, né? De zero até L, então fica L. E a integral de r dr é r ao quadrado sobre 2 isso de zero até A. Então fica r ao quadrado, né? Sobre 2 isso de zero até A. E aí vai dar, né? Repete tudo isso aqui, fica μ0 i sobre 2π vezes A. L, aí dá A ao quadrado que é ao quadrado do novo, né? Já ia vacilar, sobre 2. Aí simplesmente é que a gente vai ter, galera. Ó. Se liga aí. Esse A morre com esse A. E aí tu fica, né, que teu campo vai ter o seguinte fluxo, né? O fluxo que vai estar atravessando essa superfíciezinha vai ser simplesmente isso aqui. Ó. φb vai ser μ0 i L sobre 2. Desculpa, 2 não, né? Que eu sobre, vamos lá, 4π. Só que eu pedi, ó, na questão, o fluxo por unidade de comprimento. Aí basta pegar, né, dividir o fluxo por esse L que tá aqui.
Então, tu vai ter simplesmente assim, né? O fluxo por unidade de comprimento vai ser igual a π0 i sobre 4π, né? Tá, então substituindo os valores, né? Tem que ter cuidado, ó, 4π, que é o μ0, vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui já está na unidade do sistema internacional, tá? Corrente, 20 amperes. Ampere está na unidade. 20 sobre 4π. E é isso que vai dar simplesmente, né? Φ B sobre L vai dar 2 microweber por metro. Então, essa é a nossa resposta desse probleminha. Beleza? Entendido? Valeu.